Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonatas, sou professor de matemática e na aula de hoje eu irei apresentar para vocês o conceito, a habilidade da BNCC EF 08 MA13, resolver e elaborar situações problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. Então, nessa aula, nós vamos ver primeiramente o que é uma proporção. Então, nas escolas fala bastante que a proporção é a famosa regra de 3, tá bom? Então, eu vou escrever aqui regra de 3. Só que não é só a regra de 3. A proporção, o que ela significa, né? Ela é a proporção, então vamos anotar aqui, tá bom? A proporção é uma igualdade entre razões. O que é uma razão? Então vamos supor, por exemplo, que eu estou fazendo um suco, né? Então um copo de suco usa a seguinte razão: vai usar 100 ml de suco concentrado e vai usar, por exemplo, 200 ml de água. Qual vai ser a razão desse suco? A razão vai ser, então, 100, né, por 200. Então, a razão, nós dizemos que é a divisão entre uma grandeza. Então, 100 dividido por 200. Isso é uma razão. E qual seria a proporção? A proporção, se eu fizesse, por exemplo, 2 copos de suco. 2 copos de suco, eu vou usar o quê? 200 ml. E vou usar também, se eu usei 200 ml aqui, ó, eu dobrei a quantidade, e embaixo também vai dobrar a quantidade de água. Vai para 400 ml. Mas a minha igualdade é a mesma. Por quê? 100 dividido por 200, né, que vai dar meio, é igual a 200 dividido por 400. Então, eu mantenho a proporção, eu mantenho a igualdade entre as duas razões. O que é razão? É um número dividido por outro número, tá bom? Então, fica aí o conceito de proporção, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá bom? A razão entre o número de dentistas e o número de habitantes de uma cidade é de 1 para 750. Sabendo que a população da cidade é de aproximadamente 15 mil habitantes, qual é o número total de dentistas nesse município? Então, a proporção, ela também nos ajuda a encontrar outras grandezas, né? Usando a regra de 3, usando a multiplicação em cruz, né? Ou usando a simples resolução de uma igualdade, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a cidade, então eu vou colocar de um lado, eu vou colocar o número de habitantes, do outro lado, ou embaixo, eu vou colocar o número de dentistas. Então, vamos colocar assim, ó, vai ser dentistas, né? As razões vão ser dentistas dividido por habitantes. Então, essa vai ser a minha razão. E eu vou ter que manter essa proporção, usando a proporcionalidade direta. Então, vai ser um dentista para 750 habitantes. Ele quer saber qual o total de dentistas, então vamos colocar aqui uma incógnita, para 15 mil habitantes. Só que na matemática a gente não coloca uma incógnita, né? Nós usamos uma letrinha, não é verdade? Essa letrinha, que é a incógnita, nós chamamos de X. Então, vou colocar aqui em vermelho, ó, o X, tá bom? Então, o X na matemática, ele é a incógnita que a gente quer descobrir, que é o número de dentistas. Então, vai se manter a proporção 1 para 700
x para 15 mil. Como que eu resolvo? Regra de 3 ou multiplicação cruzada, né? Eu vou multiplicar o de cima pelo de baixo e o de cima pelo de baixo. Então, vai ficar assim, ó. A minha continha vai ficar 1 vezes 15 mil, vai dar 15 mil, tá bom? Igual a 750 vezes o x, tá bom? O 750 está multiplicando do outro lado da igualdade. Eu vou passar ele para esse lado, se está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, x vai ser igual a 15 mil dividido por 750, tá bom? Vamos cortar um zerinho aqui para facilitar, tá? Então, ó, nossa continha, se eu fizer aqui, ó, vai dar 20. Então, na minha cidade, né, com 15 mil habitantes, nós teremos 20 dentistas, tá bom? 20 dentistas. Então, a proporção é 1 para 750. Se eu colocar 20 em cima, vai ficar 15 mil habitantes, tá bom? O que aprendemos hoje? Aprendemos a obter a proporção quando se compara duas razões por meio de uma igualdade. Aprendemos que a igualdade entre produtos é uma das formas de se obter um valor desconhecido em uma proporção. Aprendemos que em situações problemas cotidianas são resolvidas por meio de proporção, tá bom? Então, pessoal, vou deixar aqui para vocês as referências que eu usei para produzir esse vídeo. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e até mais. Grande abraço do professor Jonatas. Valeu!